No fim da década de 1990, no vasto sertão do Nordeste brasileiro, emergiu um indivíduo que se tornaria um dos mais procurados pela justiça da região. Marcos José Gama Correia, amplamente identificado pelo apelido Marcos Capeta, ganhou notoriedade por sua trajetória de crimes violentos que desafiaram as forças policiais e inquietaram comunidades inteiras na Bahia e em estados vizinhos. A alcunha que carregava não era apenas um nome. Representava uma reputação que se espalhava pelas estradas de terra, povoados rurais e centros urbanos, deixando um rastro de dor e insegurança. Durante anos, forças de segurança lutaram para capturar esse homem considerado de altíssimo risco, acusado de liderar uma quadrilha com capacidade de planejar e executar atentados complexos contra instituições financeiras e desobediência às ordens legais. Sua história se entrelaça com episódios marcantes que testaram a capacidade investigativa das polícias estaduais e federais, ao mesmo tempo em que motivaram debates sobre estratégias de combate ao crime organizado no país. Mas quem era realmente esse homem por trás do apelido temido? Como ele cresceu no submundo do crime, a ponto de se tornar alvo de uma caçada que durou anos? E o que levou as autoridades, finalmente, a encerrar sua trajetória violenta? As informações disponíveis em fontes jornalísticas indicam que Marcos José Gama Correia iniciou sua trajetória criminal, ainda jovem, atuando inicialmente em delitos patrimoniais de menor complexidade. Com o passar do tempo, no entanto, sua atuação tornou-se mais ousada e estruturada, acompanhando um padrão já observado por investigadores em casos semelhantes. A migração de ações isoladas para crimes planejados em grupo, com divisão de funções e uso de armamento pesado. Já no final dos anos 1990, Marcos Capeta passou a ser apontado pelas autoridades como integrante e, posteriormente, liderança de uma quadrilha especializada em ataques a bancos e carros fortes, principalmente no interior da Bahia. Esses episódios não eram improvisados. Segundo registros policiais divulgados à época, as investidas envolviam levantamento prévio das rotinas locais, escolha estratégica de horários e uso de reféns como forma de intimidação, o que ampliava o impacto psicológico sobre as vítimas e a população. A repetição dessas ações fez com que seu nome passasse a circular entre diferentes comandos policiais. Mandados de prisão foram expedidos e operações conjuntas começaram a ser montadas. Ainda assim, Marcos conseguia escapar, aproveitando-se do conhecimento geográfico da região e do apoio logístico de comparsas, o que alimentava a percepção de que se tratava de um alvo intocável. Cada nova ocorrência aumentava a pressão sobre as forças de segurança e aprofundava o clima de medo nas cidades afetadas. O cerco estava se fechando, mas o confronto decisivo ainda estava por vir, e ele mudaria o rumo dessa história. A escalada de ações atribuídas a Marcos Capeta chegou a um ponto em que o caso deixou de ser apenas um problema regional. A sucessão de ataques coordenados e a dificuldade recorrente em localizá-lo levaram as autoridades a intensificar o nível das investigações. Delegacias especializadas passaram a compartilhar informações, e o nome de Marcos começou a circular em relatórios interestaduais, sempre associado a episódios de extrema gravidade. Foi nesse período que o caso ganhou maior visibilidade pública. A exposição em programas jornalísticos de alcance nacional, usados pelas autoridades como estratégia para obter denúncias anônimas, ampliou a pressão sobre o investigado. Retratos falados, dados biográficos e o histórico criminal passaram a ser exibidos para milhões de pessoas, transformando Marcos Capeta em uma figura amplamente reconhecida, ainda que poucos soubessem exatamente onde ele estava. Segundo registros da época, após essa exposição, houve um aumento significativo no número de informações repassadas à polícia. Algumas eram vagas, outras contraditórias, mas todas apontavam para o mesmo padrão: deslocamentos constantes, estadias curtas e uma rotina marcada pela desconfiança extrema. Para os investigadores, esse comportamento indicava que o cerco começava a surtir efeito. Ao mesmo tempo, essa visibilidade elevou o risco de um desfecho violento. As forças de segurança sabiam que qualquer tentativa de
a abordagem poderia resultar em confronto, exigindo planejamento minucioso e coordenação precisa. O jogo de gato e rato entrava em sua fase final, e uma operação específica mudaria definitivamente o rumo dessa caçada. As informações consolidadas pelas forças de segurança indicam que, no início dos anos 2000, uma operação cuidadosamente planejada foi colocada em prática após o recebimento de denúncias consideradas consistentes. Marcos Capeta estaria circulando por uma área urbana da Bahia, mantendo o padrão já conhecido: permanência curta, apoio de cúmplices e constante prontidão para a fuga. Equipes especializadas foram mobilizadas, adotando uma estratégia de monitoramento discreto antes de qualquer tentativa de abordagem. O objetivo era reduzir riscos a terceiros e evitar que o suspeito escapasse mais uma vez. Segundo relatos oficiais divulgados posteriormente à imprensa, no momento em que os agentes tentaram realizar a detenção, houve resistência armada. O que se seguiu foi descrito pelas autoridades como uma troca intensa de disparos. A situação se desenvolveu rapidamente, sem margem para negociação prolongada. Ao final da ação, Marcos José Gama Correia foi atingido e não resistiu aos ferimentos, encerrando ali uma trajetória marcada por violência reiterada e longos anos de fuga. A notícia se espalhou com rapidez. Para parte da população, o sentimento foi de alívio. Para investigadores, o encerramento de um caso complexo e desgastante. Ainda assim, muitas perguntas permaneceram no ar. Como alguém conseguiu driblar a justiça por tanto tempo? Quais falhas permitiram que essa sequência de crimes se prolongasse? O caso estava oficialmente encerrado, mas suas implicações ainda seriam analisadas sob diferentes perspectivas. Do ponto de vista técnico e psicológico, o caso de Marcos Capeta apresenta padrões já bem documentados por investigadores e estudiosos do comportamento criminal. A progressão de delitos menos complexos para ações altamente organizadas indica um processo de dessensibilização gradual, aliado à sensação de controle e superioridade sobre o sistema. A longa permanência em fuga reforçou esse ciclo, criando a percepção de invulnerabilidade, um fator comum em indivíduos que desafiam repetidamente a autoridade sem consequências imediatas. A resposta estatal, embora tenha se intensificado ao longo do tempo, também expõe fragilidades estruturais. Falta inicial de integração entre forças de segurança, dificuldades logísticas em regiões extensas e a dependência tardia da exposição midiática como ferramenta investigativa. O encerramento do caso trouxe alívio momentâneo, mas não eliminou as causas profundas que permitem o surgimento de trajetórias semelhantes. Mais do que a história de um homem, este episódio reflete um contexto social onde a ausência do Estado, desigualdade e redes criminosas criam um terreno fértil para ciclos de violência prolongados. A pergunta que permanece não é apenas como isso aconteceu, mas o que poderia ter sido feito antes para evitar esse desfecho? Casos como este se encerram quando o indivíduo é neutralizado, ou apenas quando as estruturas que o sustentaram também são enfrentadas. Se este conteúdo trouxe novas perspectivas, deixe seu comentário com sua análise, compartilhe para ampliar o debate e siga o canal para mais narrativas de True Crime tratadas com rigor, respeito e profundidade investigativa.